Bom, boa tarde. O meu nome é Diego e eu vou falar a respeito da convecção natural, da força de arrasto e do coeficiente de arrasto e a respeito dos tipos de escoamento. Bom, se tratando da convecção natural, é uma forma de transporte de calor, onde o movimento do fluido não é gerado por fonte externa, por uma bomba ou qualquer outra coisa do tipo, mas somente por diferença na densidade do fluido, ocorrendo devido a gradientes de temperatura, ou seja, direção e taxa de variação de temperatura. Nela, o fluido em torno de uma fonte de calor recebe calor e, por expansão térmica, torna-se menos denso e sobe. A expansão térmica do fluido desempenha um papel crucial aqui. Em outras palavras, os componentes mais pesados cairão ou descerão e os menos densos subirão, levando ao movimento de fluidos a granel. Só ocorre na presença de um campo gravitacional ou de uma outra aceleração. A convecção natural é altamente dependente da geometria da superfície quente. O número de Rayleigh é frequentemente usado, bem como o número de Nusselt. Bom, falando um pouco agora sobre a força de arrasto e o coeficiente de arrasto. Força de arrasto. A força de fricção que surge por intermédio do atrito entre o corpo e o fluido. Força que atua na direção paralela à superfície do corpo ou do objeto, e, em muitos casos, é proporcional ao quadrado da velocidade com que o corpo desloca-se em relação ao fluido. Para exemplificar esse tipo de força, geralmente se usamos um recurso chamado linha de fluido. O que é a linha de fluido? É um recurso usado para facilitar a compreensão das forças de arraste. Linhas de fluido dinâmicas sobrepostas e paralelas indicam pouca força de arraste atuando sobre a área. As linhas não paralelas indicam um fluxo caótico que reduz grandemente a velocidade do corpo. Arraste, tipos de arraste. Arraste de superfície. O corpo em direção oposta ao fluido surge pelo contato imediato, por meio de uma camada de contato à superfície deste objeto. Esse tipo de arraste surge em razão da aspereza de uma superfície do corpo que se desloca no fluido, uma vez que a própria aspereza propicia uma área de contato maior entre ambos. Exemplo é o uso de roupas lisas em competições de natação. Arraste de forma. Decorre de diferença de pressão entre partes de um corpo que desloca através de um fluido. Um corpo em alta velocidade em um fluido geram em sua parte traseira ou de trás uma região de turbulência, com depressão menor que a parte da frente, que resulta em um arrasto contrário ao sentido de movimento do corpo. Arraste de onda. O corpo desloca-se próximo à superfície da água, como quando nadadores empurram a água para baixo, sendo assim empurrados para cima. Porém, perde-se parte da sua energia cinética em razão da barreira de água que se forma em sua frente. A forma para o cálculo da força de arraste é força de arraste é igual a menos meio vezes C, que é o coeficiente, vezes P, que é a densidade do fluido, vezes a área do corpo transversal às linhas do fluido dinâmicas, vezes a V ao quadrado, que é a velocidade do corpo. Velocidade em metros por segundo, área em metros quadrados, densidade em quilogramas metro cúbico. E o coeficiente adimensional. A fórmula relaciona a força de arraste à densidade do meio, a área transversal do corpo ao quadrado da velocidade desse corpo, mas também se refere ao coeficiente de arrasto C, uma grandeza adimensional que depende diretamente do formato do objeto. No caso de objetos esféricos, por exemplo, o coeficiente de arrasto é igual a 0,5, baseado em fricção de superfície e arrasto de forma, ou seja, o coeficiente é baseado em fricção de superfície e arrasto de forma, sempre relacionado com uma área da superfície particular. Falando a respeito agora dos tipos de escoamento. Temos muitos tipos de escoamento a destacar. Bom, primeiramente, o escoamento laminar. Nesse caso, as partículas do fluido apresentam trajetórias paralelas e bem definidas. As trajetórias formam camadas ou lâminas que preservam as propriedades e características do meio, geralmente em baixas velocidades e fluidos mais viscosos. A viscosidade age de maneira a amortecer o aparecimento de turbulências. O escoamento turbulento. Partículas com trajetórias indefinidas, ou seja, aleatórias,
tem a tendência de ocorrer em fluidos menos viscosos. Escoamento unidimensional. Propriedades do escoamento, velocidade, pressão, etc., são dependentes de uma coordenada espacial, mais uma coordenada temporal, ou seja, uma dimensão no tempo e uma no espaço. Escoamento bidimensional. Partículas escoam com trajetórias idênticas e em planos paralelos, em mais de uma dimensão. Escoamento rotacional. As partículas apresentam, em um determinado ponto, uma rotação em torno de um eixo qualquer, sujeito a uma velocidade angular em relação ao seu centro de massa. Escoamento irrotacional. Partículas consideradas indeformáveis, despreza-se a influência da viscosidade e faz-se uma concepção matemática do escoamento. Basicamente, não tem rotação. Escoamento permanente. Velocidade e pressão em determinado ponto não variam com o tempo. Assim, velocidade e pressão passam a ser dependentes das coordenadas do ponto e não do tempo. Escoamento não permanente. Velocidade e pressão dependentes do tempo e de suas coordenadas. Exemplo, esvaziamento de um recipiente através de um furo. Escoamento uniforme. Todos os pontos de mesma trajetória apresentam a mesma velocidade entre os pontos de uma mesma trajetória. Não há variações de velocidade. Exemplo, são tubulações longas com diâmetros constantes. O escoamento variado. Os pontos de uma mesma trajetória não apresentam velocidade constante. Exemplo, chuveiro. Os esguichos d'água ganham velocidade em direção ao solo. Escoamento livre. Ocorre quando um líquido estiver em contato com a atmosfera. Exemplo, rios, córregos. Atuação da aceleração da gravidade. Escoamento forçado. O interior de tubos fechados, ocupando toda sua área geométrica. O fluido não entra em contato com o ambiente externo ou com a atmosfera. Diferença de pressão em relação à atmosfera. Gravidade ou bombas para bombeamento são utilizados aqui, daí o termo forçado. Gabriel Zaqueu. O número de Nusselt é outro número dimensional, mas que dessa vez faz uma relação entre o fluxo por convecção e o fluxo por condução do material, necessário para o cálculo do coeficiente de transferência de calor por convecção do material. Ele também pode ser definido em função do número de Reynolds e do número de Prandtl. Gabriel Gomes. O número de Rayleigh é usado para expressar a transferência de calor em convecção natural. Ele está intimamente relacionado ao número de Grashof, e ambos são usados para descrever a convecção natural e a transferência de calor por convecção natural. O número de Rayleigh é simplesmente definido como o produto do número de Grashof, que descreve a relação entre flutuabilidade e viscosidade dentro de um fluido. A magnitude desse número é uma boa indicação sobre se a camada limite da convecção natural é laminar ou turbulenta. O número de Grashof é definido como a razão entre a força flutuante e a viscosidade que atua sobre um fluido na camada limite de velocidade. Seu papel na convecção natural é o mesmo que o número de Reynolds na convecção forçada. Convecção natural é quando esse movimento e essa mistura são causados por variações de densidade resultantes de diferenças de temperatura no fluido. Normalmente, a densidade diminui devido a um aumento de temperatura e faz com que o fluido suba. Esse movimento é causado pela força flutuante. A força principal que resiste ao movimento é a força viscosa. O número de Grashof é uma maneira de quantificar as forças opostas. Esse número é definido como a aceleração da gravidade vezes o coeficiente de expansão térmica vezes a diferença entre a temperatura da parede e a temperatura no infinito, multiplicados também pelo comprimento vertical do recipiente ao cubo. Tudo isso deve ser dividido pela viscosidade cinemática ao quadrado. O número de Reynolds pode ser definido como um número adimensional que relaciona as forças de inércia, que são as velocidades da massa líquida em escoamento, e as forças de viscosidade,
que são as forças que são responsáveis por frear o movimento. O número de Reynolds as relaciona e devolve um valor que mostra como a força inercial do movimento do fluido é afetado pelas forças viscosas. Ele também é responsável por definir o tipo de escoamento do fluido. Existem 3 classificações: laminar, abaixo de 2300, onde as forças viscosas são dominantes, sendo assim as partículas percorrem trajetórias paralelas de modo suave, se movendo em lâminas ou camadas alinhadas. Transiente, ou de transição, entre 2300 e 4000, que varia entre o laminar e turbulento, adquirindo características das duas. E o turbulento, que é maior que 4000, onde as forças inerciais são dominantes, onde as partículas se movimentam de maneira não uniforme, formando vórtices e irregularidades no escoamento. E lembrando que esses valores variam de acordo com cada autor, e são para escoamentos naturais. Para escoamentos forçados são necessárias equações particulares. O número de Stanton é utilizado para medir a relação entre o calor transferido a um fluido e a sua capacidade calorífica. É utilizado para caracterizar a transferência de calor em fluidos em convecção forçada. Esse número é definido como o coeficiente de transferência de calor dividido pela densidade do fluido multiplicado pela sua capacidade calorífica em pressão constante e multiplicado também pela velocidade desse fluido. Em resumo, pode-se interpretar o número de Stanton como o resultado da comparação da troca de calor entre o fluido e a parede do recipiente, ou como a relação entre o efeito do processo de transferência de calor e a sua causa. O número de Prandtl é definido como o quociente entre a taxa de difusão da quantidade de impulso e a difusidade térmica. A difusidade de momento, ou como é normalmente chamada viscosidade cinemática, indica a resistência do material aos fluxos de cisalhamento em relação à densidade. Fluxo de cisalhamento é quando diferentes camadas do fluxo viajam com velocidades diferentes devido, por exemplo, a diferentes velocidades das paredes adjacentes. A fórmula do número de Prandtl é fornecida como PR igual a viscosidade cinemática dividida pela difusidade térmica, que também pode ser dada por viscosidade dinâmica vezes o calor específico dividido pela condutividade térmica. Quando pequenos valores são obtidos através dessa equação, significa que a difusidade térmica domina. Quando ocorre o contrário, ou seja, obtém-se grandes valores, a difusidade do momento domina o comportamento. Por exemplo, o valor típico de mercúrio líquido, que é de cerca de 0,025, indica que a condução de calor é mais significativa em comparação com a convecção, de modo que a difusidade térmica é dominante. Quando o PR é pequeno, significa que o calor se difunde rapidamente em comparação com a velocidade. Em comparação com o número de Reynolds, o número de Prandtl não depende da geometria de um objeto, mas depende apenas do estado do fluido. Agora que nós já conhecemos os números adimensionais, podemos falar sobre a convecção forçada. A diferença entre esta e a natural é que esta é forçada por agente externo, como ventilador, uma bomba, entre outros, que fazem o material entrar em convecção. Antes de entrar nas classificações da mesma, devemos conhecer os parâmetros de transporte que são necessários para a resolução dos problemas a envolvendo. E eles são o coeficiente da viscosidade dinâmica, o μ, o coeficiente de condutividade térmica por convecção, K, a densidade específica do fluido, P, e o calor específico do material, Cp. Agora podemos explanar sobre as classificações desse tipo de convecção. Ela é feita de acordo com o meio em que ocorre a convecção do fluido, sendo eles internos, tubos circulares, cortes transversais, seções geométricas, entre outros, e os externos, geralmente escoamento por superfície plana, ou qualquer superfície que não tenha limitações ao fluido. Porém, para não alongarem muito tempo desse seminário, decidimos explicar mais detalhadamente somente a convecção forçada externa, enquanto daremos uma rápida explicação sobre a interna.
A convecção forçada externa tem como fatores essenciais para o cálculo das variáveis os parâmetros de transporte já citados anteriormente e a temperatura do filme, que é a média entre a temperatura superficial do fluido e a temperatura longe do fluido, que poderá ser utilizada posteriormente na equação do resfriamento de Newton, para a determinação da quantidade de calor trocado. Nesse tipo de convecção existem 3 estágios. O estágio laminar, que é o início do fluxo do fluido, o transiente, também chamado de estado crítico, e o turbulento, que vão avançando entre si. Iremos focar na relação local, que é sobre um determinado ponto, mas também existe correlação média, que demonstra as relações do sistema num todo. Para os estágios locais, podemos definir 4 equações que podem se relacionar para a determinação dos fatores, como o coeficiente H ou a temperatura, por exemplo. Temos o número de Reynolds local, que indica o número de Reynolds específico para aquele ponto, e a partir de uma tabela é possível determinar se ele é considerado crítico. E se ele for crítico, significa dizer que ele está dentro do fluxo de transição. Esta tabela dá os valores de acordo com a geometria das peças. O número de Prandtl, que como só utiliza dados específicos do material, continua em sua forma original. O número de Nusselt local, que pode ser utilizado quando já se tem os valores de H, X e K, para a determinação de outros valores na relação. E a correlação, que é utilizada para a determinação do número de Nusselt ou para descobrir valores por substituição. Lembrando que os expoentes são dependentes da geometria e do tipo de escoamento, se ele é laminar, turbulento ou de transição. Agora, num breve resumo sobre a convecção forçada interna, temos a diferença de que o fluido está em contato com as paredes do tubo. Portanto, a temperatura deve ser a média entre a entrada e saída do fluido, para conseguir-se determinar a quantidade de calor trocada com o tubo. Nela também é possível verificar a constância da diferença de temperatura entre a parede e o fluido, ao contrário do que acontece na interna forçada. Agora, num breve resumo sobre a convecção forçada interna, temos a diferença de que o fluido está em contato com as paredes do tubo. Portanto, a temperatura deve ser a média entre a entrada e saída do fluido para conseguir-se determinar a quantidade de calor trocada com o tubo. Nela também é possível verificar a constância da diferença da temperatura entre a parede e o fluido, ao contrário do que acontece na interna forçada.